Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um culto, comunitário da nossa igreja, culto da nossa família PIB-BH. E você faz parte dessa família. Mesmo que você more fora de Belo Horizonte, em outra cidade, em outro estado e até mesmo em outro país, eu quero dizer, você faz parte da nossa família. E se você ainda não nos conhece e quer conhecer um pouco mais, já anota esse número aí que vai aparecer na sua tela, manda uma mensagem de WhatsApp pra gente, queremos conhecer você. E eu quero convidar você a fazer parte também da nossa célula online. É uma célula especificamente para as pessoas que moram fora e que não podem participar também presencialmente. Então essa é uma oportunidade de Deus para que você possa ter comunhão com seus irmãos. Hoje é um dia muito especial, primeiro domingo do mês de julho, um novo ciclo, um novo mês para a gente viver aquilo que Deus tem para nós. Hoje é domingo de ceia também, então prepare aí os elementos na sua casa, o suco, o pão. No final da mensagem a gente vai ceiar junto enquanto família também. E hoje também eu estou agradecendo a Deus por 3 anos de ministério aqui na PIB-BH. 3 anos atrás, no mês de julho, eu cheguei para assumir a igreja como pastor e a gente está muito feliz por tudo isso que a gente está vivendo. Queria convidar você a fechar os seus olhos e a orar comigo nesse momento, pedindo a Deus que venha falar aos nossos corações. Querido Deus e eterno Pai, nós queremos agradecer ao Senhor porque o Senhor é bom o tempo todo. Ainda que nós não entendamos, a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Obrigado pela vida, obrigado pela saúde, obrigado pela família, obrigado porque nós temos o privilégio, Pai, de nos reunirmos agora enquanto igreja para receber a tua palavra, Senhor, para cultuarmos juntos e também para participarmos da ceia do Senhor. Que o Senhor venha falar de maneira poderosa ao nosso coração. Essa é a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Olá, igreja, tudo bem com você? Como é bom estarmos juntos aqui mais uma vez, para a gente poder meditar na palavra do nosso Deus, naquilo que Ele tem para a gente, naquilo que Ele tem para você, porque como a gente sabe, a palavra do nosso Deus, ela é viva e ela é eficaz. A palavra dele não volta vazia. E que a gente possa pedir ao nosso Deus que faça uma transformação poderosa em nossos corações a partir de tudo que nós vamos ouvir hoje. Hoje é um dia muito especial, nesse final de semana nós estamos comemorando 3 anos de ministério do pastor Juan, desde que ele chegou aqui com a sua família, a PIB-BH, e isso é uma prova da bondade e da misericórdia de Deus para conosco. Pastor Juan e sua família, eles são uma bênção para a gente. Você que conhece, convive de perto, que acompanha as suas mensagens, percebe como o pastor Juan, a Keila e seus filhos são um privilégio para nós, são um presente, que a gente possa agradecer a Deus, porque isso é zelo que o Senhor tem com a nossa igreja. Ter trago essa família para cá é uma demonstração de bondade e amor para conosco. E que nós, como igreja, possamos retribuir, possamos estender essa bondade a essa família pastoral tão abençoada. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia agora no livro de 2 Timóteo, capítulo 4, do verso 1 ao versículo 5. Vai estar aparecendo aqui, você pode acompanhar. 2 Timóteo, capítulo 4, do verso 1 ao verso 5. Diz o seguinte: diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência, pregue a palavra, insista, quer oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Mas você seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista e cumpra plenamente o seu ministério. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado, Deus, por mais um texto lido. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que nós temos de pregar a sua palavra. Obrigado, Deus, pela oportunidade que nós temos de entender a sua voz e de poder estender isso às pessoas. Deus, eu peço que a partir desse texto, que a partir de tudo que nós vamos falar aqui, Pai, que o Senhor venha fazer uma transformação poderosa nos corações. Que a gente possa entender o Evangelho do Senhor como a coisa mais importante da nossa vida.
que possamos entender, meu Deus, nos lembrar de tudo aquilo que o Senhor fez por nós e que a gente possa entender novamente que o Senhor é tudo para nós, que nós não precisamos de outra coisa a não ser do Teu Evangelho, a não ser a Sua palavra, a não ser do Senhor. Deus, fale profundamente em nossos corações neste momento. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém. Querido, eu não sei quanto a você, mas ultimamente eu tenho a sensação de que nós já estamos vivendo os últimos dias. Eu não sei se você tem feito essa reflexão, eu não sei se ao observar tudo que está acontecendo no mundo, você percebe que nós já estamos vivendo os últimos dias. Falavam-se muito como seriam os últimos tempos, né? Como que vai ser as guerras, as conversas, a perseguição da igreja. Muitos falavam sobre isso, mas a verdade é que os sinais já estão aí e nós não podemos ignorá-los. Nós não podemos ignorá-los. Jesus está voltando. Jesus está voltando e a sua igreja precisa estar ciente disso. No texto que nós acabamos de ler, Paulo está advertindo o seu discípulo Timóteo. Ele está advertindo a Timóteo quanto à sua palavra, quanto à palavra de Deus. Paulo aqui ele está finalizando o seu ministério que durou cerca de 30 anos pregando o evangelho, 30 anos viajando por cidades em prol do reino de Deus. E ele sabe que está prestes a ser executado. Muito provavelmente essas foram as últimas palavras de Paulo à igreja de Cristo. Provavelmente esse foi o último texto que Paulo deixou registrado para a igreja do Senhor. Interessante é que é notório o senso de urgência que Paulo coloca em suas palavras. Ele está prestes a morrer e ele implora que o seu discípulo Timóteo leve a sério a palavra de Deus. Ele implora, Timóteo, leve a sério as coisas do Senhor. Leve a sério essa palavra que é viva, que é eficaz. E Paulo está aflito e ele pede, Timóteo, pregue a palavra de Deus. E ele diz, Timóteo, diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino, eu peço a você com insistência, que pregue a palavra, que insista, quer seja oportuno, quer não. Corrija, repreende, exorte com toda paciência e doutrina. Em outras palavras, Timóteo, pregue como se cada momento fosse o último da sua vida. Porque o meu tempo chegou e eu sei que essa é a coisa mais importante na vida de um homem. Estender a boa nova do Evangelho, estender a veracidade das Escrituras às pessoas, essa é a coisa mais importante na vida de um homem. E quando eu leio esse texto e vejo Paulo insistindo com Timóteo, eu me lembro da nossa condição como igreja de Cristo. Os tempos, eles não são fáceis, nós estamos vivendo isso. A qualquer momento a nossa hora pode chegar, a qualquer momento também Jesus pode voltar. E nesses últimos dias, o que é que você tem feito da sua vida? As doenças estão aí, as guerras estão aí, rumores de guerras o tempo todo. Você percebe tudo isso acontecendo, isso é sinal da volta de Jesus. A qualquer momento você pode ser acometido por uma doença, eu posso ser acometido por uma doença, porque se for o tempo do Senhor, é chegada a nossa hora. Jesus pode voltar e o que nós temos feito da nossa vida? O que é que nós estamos fazendo? O que é que realmente está importando para você nesse ano de 2021? 2021 começou agora, nós já estamos em julho. O que é que você mudou na sua vida de lá para cá? Com a consciência que nós estamos nos últimos dias, o que é que você tem feito? Quantas pessoas estão passando pela nossa mão e simplesmente elas estão indo embora? Elas estão indo embora sem que elas sejam impactadas pelo Evangelho de Jesus. Elas estão passando por nós e a gente não deixa nada de bom. Paulo foi um homem que dedicou 30 anos ao Evangelho. E no fim da sua vida, ele ainda está desesperado para que o Evangelho continue a ser pregado. Ele não está satisfeito com tudo que fez. Ao contrário, ele entende que o seu tempo está chegando e que ele precisa gritar para o mundo inteiro ouvir que Jesus é necessário. Ele precisa gritar, ele está falando, Timóteo, pregue as Escrituras, diga que Jesus é necessário, diga que a salvação está aí, diga que as pessoas precisam se converter. E se tem algo que nós precisamos aprender é que Jesus ainda é necessário.
Pode parecer um pouco esquisito dizer isso, mas no mundo onde seguir Jesus se tornou algo chato, ultrapassado, ofensivo, nós não podemos nos esquecer que a Bíblia ainda é necessária. Que as verdades bíblicas precisam ser proclamadas aos outros e elas precisam ser vividas por nós, não apenas ditadas. Meu Deus do céu, as guerras estão aí, o controle populacional está escancarado, a aversão ao evangelho tem tomado cada vez mais as mídias. Isso não é novidade para ninguém, não existe mais disfarce. O príncipe deste mundo está gritando que o evangelho precisa ser calado, que as igrejas precisam ser fechadas, e o evangelho pouco a pouco tem se tornado um crime para os insensatos e tem se tornado uma piada para os falsos profetas. E quando eu faço essa comparação, eu me pergunto, será que a igreja contemporânea tem o mesmo senso de urgência que Paulo teve? Porque Paulo estava vivendo os seus últimos dias. E assim como Paulo estava vivendo os seus últimos dias de vida, nós, como igreja, estamos nos últimos tempos. E à medida que o tempo passa, a sensação que dá é que muitos cristãos entendem o evangelho como parte da sua vida apenas, e não como uma totalidade. O evangelho não é a totalidade da sua existência mais. E essa é a mentalidade que está matando as igrejas. As pessoas estão morrendo espiritualmente porque elas entendem que Jesus é apenas um pedaço da sua identidade. O evangelho é apenas um pedaço do seu caráter, da sua personalidade. É apenas algo que ela aderiu recentemente. E se nós entendemos que o evangelho é apenas um conceito que faz parte das nossas vidas, nós não entendemos o evangelho de verdade. Porque o evangelho ele não vem para te dar um título, o evangelho não vem apenas para fazer você membro de uma igreja. O evangelho não vem apenas para falar, você é cristão, o seu primo é de outra religião, você é filho de Deus, o seu parente não é. O evangelho não vem para fazer você como se fosse um grupo seleto, ele não vem para isso. Ele não é um título que você coloca em si mesmo, como se agora fosse parte de um clube. Querido, preste atenção nisso, o evangelho é a bússola da sua existência. E nenhuma decisão pode ser tomada sem que agora você se pergunte, o que é que a Bíblia me diz sobre isso? O que é que Jesus acha dessa decisão? O que é que Jesus pensa sobre a minha maneira de viver? As atitudes que eu tenho tomado condiz com um homem que foi salvo por Jesus? A maneira como eu estou enxergando a vida, o que eu estou projetando para o meu futuro, tem a ver com o que o Evangelho fez em mim? Ou eu simplesmente fui batizado e agora faço parte de uma membresia? Porque se o Evangelho não fez uma transformação completa na sua vida, querido, nós estamos vivendo errado. Nós estamos vivendo errado. Se para mim o Evangelho não é o centro da minha vida, se ele não é o centro do meu coração, então eu entreguei a minha vida a Cristo com o entendimento errado. Paulo entendia o evangelho como a coisa mais importante da sua existência. E é por isso que ele diz, Timóteo, eu insisto, Timóteo, prega o evangelho. Prega o evangelho como se você fosse um arauto em praça pública, sendo uma boa notícia que não pode ser guardada. Prega o evangelho como ele sendo a boa notícia que precisa ser anunciada. Mas só proclama o evangelho dessa forma quem o enxerga como a coisa mais importante da sua vida. Quem não vê o evangelho de Cristo como centro de toda a existência, nunca vai se empolgar com a boa notícia e, consequentemente, não vai contagiar ninguém ao seu redor. Você percebe que tem muitos cristãos que não conseguem impactar a vida de ninguém, não conseguem transformar a vida do seu lar, não conseguem ser um diferencial no ambiente em que está inserido, é porque ele não se empolga com a boa notícia da salvação. É alguém que entende o evangelho apenas como um amuleto, como uma parte, como um pedaço, como algo que está ali. Mas se eu não trago o evangelho para o centro da minha vida, para a razão do meu viver, como se isso fosse nortear os meus passos, ninguém vai ser transformado pelo meu exemplo. E é por isso que os filhos de muitos não dão a mínima para o testemunho de Jesus.
É muito normal a gente ver pais que são cristãos, que seguem a Jesus, mas os seus filhos pouco se interessam pelo testemunho de Cristo. Porque se eu, que sou um exemplo para os meus filhos, eu não demonstro a sua urgência, por que eu quero que eles se convertam? Se eu, que sou um exemplo para minha casa, eu não demonstro a urgência do Evangelho, como eu quero que eles conheçam Jesus? Porque quando eles olham para mim, eles veem a urgência que eu tenho em chegar no horário, no meu trabalho, mas na igreja eu só chego atrasado. Na igreja eu falto aos cultos, eu não me envolvo na igreja, eu não sirvo na igreja, eu não pergunto em que eu posso ajudar, mas no meu trabalho, para o Deus deste mundo, eu dei o meu sangue. Para o Deus deste mundo eu acordo cedo, eu saio tarde. Para o Deus deste mundo eu sacrifico tempo de qualidade com a minha família. Para o Deus deste mundo eu sou extremamente zeloso, eu sou organizado com as demandas do meu chefe. Meus filhos sempre me interrompem enquanto eu estou trabalhando, mas eles nunca me interrompem quando eu estou com Deus, porque eu nunca tenho tempo para orar. Eles não me interrompem na minha oração porque eu nunca oro. Eles nunca chegam no meu quarto e me pegam de surpresa, ajoelhado, clamando a Deus, porque eu não tenho tempo para isso. Percebe o nível de urgência que nós temos em relação ao Evangelho? Percebe a prioridade que nós damos ao Evangelho? Mas a urgência de Paulo, quem escreveu esse texto, é muito grande. Não apenas porque ele está prestes a morrer, mas porque tanto ele, quanto Timóteo, seu discípulo, quanto nós, eu e você, nós vamos prestar contas a esse juiz. Nós vamos prestar contas a Deus, a esse que julga tanto os vivos quanto os mortos. E nesse tempo de relativismo, o que é que a gente está fazendo com o tempo e com a vida que o Senhor nos deu? Será que eu estou gastando nos meus próprios deleites? Lembrando que quando falamos sobre gastar a vida com seus próprios deleites, não estamos falando apenas sobre aquilo que é pecado, mas coisas que são fúteis ao nosso redor, que damos tanta atenção. E se você observar no verso 2, o texto diz: pregue a palavra, seja oportuno ou não. Ou seja, você estando disposto ou não, porque Jesus não está comprometido com a sua boa vontade, Ele não está comprometido com a minha boa vontade, Ele está comprometido com a nossa obediência. Você percebe a diferença? Tem um evangelho aí que está sendo pregado que diz que Jesus está muito preocupado se você está gostando ou não da forma como o culto está acontecendo. Tem um evangelho aí que está muito preocupado se você está confortável ou não com o que você está ouvindo, mas isso está errado. Jesus não está comprometido com a sua boa vontade, mas sim com a sua obediência. Jesus não esperou o cenário perfeito para cumprir a sua missão. Se ele estava cansado, se os pregos estavam doendo, se os açoites incomodavam, isso não importava, porque Jesus entendia que o seu compromisso era com a ordem de Deus expressa sobre ele e não com o conforto do seu corpo. Jesus está preocupado com a nossa obediência, querido. E quem sou eu? E quem sou eu para achar que eu tenho que fazer menos do que Jesus? Jesus ainda virou para os discípulos e falou: olha, vocês vão fazer coisas maiores. E se Jesus disse que vamos fazer coisas maiores, mais milagres, mais testemunhos, mais conversões, por que não acreditar que nós também vamos sofrer assim como Jesus sofreu? Se teremos resultados maiores, por que não teremos sofrimentos maiores? Ou sofrimentos semelhantes? Se teremos êxito na nossa pregação, como Jesus teve êxito em suas pregações, por que nós não teríamos êxito nos nossos sofrimentos? Viver uma vida de retidão é difícil, viver uma vida de entrega não é fácil. Dói no nosso corpo, nos tira da nossa zona de conforto. E aqui na Bíblia nós temos uma ordem clara e direta. No texto ele diz: pregue a palavra, em tempo oportuno ou não, sendo fácil ou não, a tempo e fora de tempo, pregue a palavra. De repente você diz: mas eu não sou pastor, mas eu não fiz teologia. Meu irmão, vamos quebrar isso agora em nome de Jesus, porque a Bíblia diz para você fazer discípulos e não um curso de teologia. A Bíblia diz para você influenciar pessoas ao seu redor e não para ser um expert na teologia. Não pede para que você faça um doutorado, um mestrado. A Bíblia não te obriga a ser um teólogo, mas a Bíblia, independente da sua área de atuação, ela pede para que você cumpra o ID de Jesus.
pregue o evangelho. Pregue o evangelho, faça discípulos e deixe que eles sejam impactados pelo poder do Espírito Santo que habita em você. Deixe que aqueles que estão ao seu redor percebam Jesus na sua vida, na sua maneira de falar. Porque às vezes nós achamos que pregar o evangelho é ser chato, é parar as pessoas na rua, ficar entregando panfleto que diz Jesus te ama. Querido, você faz discípulos fazendo amigos. Para pensar na quantidade de pessoas que você encontra ao longo da semana. Para pensar nas pessoas que você encontra, o padeiro, o dono do açougue, o frentista do posto de gasolina, o fornecedor da sua loja, os alunos que você tem, que você dá aula. Olha quantas pessoas passam por você. Observe quantas pessoas estão na sua rota diária. Todos eles podem ser impactados pelo Evangelho de Jesus, porque o Evangelho de Jesus, ele é como uma luz, e se você vive ele, você ilumina. Se você vive esse Evangelho, você ilumina as pessoas percebem Jesus na sua maneira de conversar, no seu semblante, ao lidar com os problemas, com os imprevistos, porque você está cheio de Deus. Tudo que você tem é Deus. Mas só pode ser cheio de Deus quem vive o Evangelho de verdade, quem vive ele na sua totalidade. Ainda no verso 2 ele diz, pregue a palavra e corrige. Aqui Paulo se dirige a Timóteo como uma ordem militar, ele diz, corrige Timóteo. E corrigir significa convencer os que contradizem, trazer luz aos pecados nesse contexto, revelar um erro. E se tem algo que eu aprendi nos últimos 3 anos aqui na PIB, é a palavra correção. Às vezes acho que Deus colocou a mão no pastor Juan e falou assim, eu vou te dar o dom da correção. E quem anda junto conhece, quem anda junto sabe. E pelo seu exemplo nós temos aprendido que correção é diferente de punição. Quem corrige na intenção de ferir, quem corrige na intenção de machucar, de ofender, está fazendo errado. Não está obedecendo a Deus, porque a correção deve ser feita com amor, visando o acerto. E quem corrige deve corrigir para acertar o alvo e não para remoer o erro. Então, líder, pai, marido, chefe, se você corrige para oprimir, para ofender, para descarregar a sua ira, está errando. Porque a correção serve para acertar o alvo. A Bíblia nos ensina a acertar o alvo. E da mesma forma ele diz, repreende e exorta. Tudo isso faz parte do ensino daquele que foi chamado por Deus. Então você que é pastor da sua casa, você que tem a responsabilidade de zelar pela cultura de Jesus no seu ambiente, você que é luz de Cristo, você precisa levar a retidão às Escrituras. Você precisa levar essa correção, essa repreensão, essa exortação, mas se você observar no texto, ele diz, com longanimidade e com doutrina. Porque às vezes eu tenho prazer em corrigir porque eu quero brigar. Eu tenho prazer em corrigir, em exortar e repreender porque eu quero o mal. Porque eu quero mostrar que eu tenho autoridade, porque eu quero descarregar a minha raiva, porque eu quero mostrar para a pessoa como ela foi infeliz no seu erro, e se eu corrijo, repreendo e exorto, nesse sentido eu estou errando, porque a Bíblia diz com longanimidade. Longanimidade não quer dizer que você não vai falar forte com a expressão, mas que você vai agir com sabedoria, que você vai corrigir, repreender e exortar com o objetivo correto, visando acertar o alvo. E no texto ele ainda diz, com longanimidade e doutrina. Por que doutrina? Porque eu não corrijo segundo aquilo que eu acho que é certo, mas segundo aquilo que a Bíblia diz que é correto. Eu não repreendo e exorto porque eu acho que eu sou muito bom. Eu repreendo e exorto porque a Bíblia diz o que é certo. Porque tem pessoas que gostam de corrigir e exortar porque elas querem mostrar que elas são boas. Elas querem humilhar, elas querem mostrar que elas são boas o suficiente, mas isso está errado. Essa não é a motivação da Bíblia. É corrigir com doutrina. Olha, vamos seguir por esse caminho. Vamos fazer aquilo que a Bíblia diz que é certo. Existem muitas pessoas ao nosso redor que estão errando e elas estão errando.
Porque nós não estamos atentos o suficiente para orientá-los conforme a Bíblia, com doutrina, com longanimidade. Tem pessoas do seu lado, tem pessoas do meu lado, que infelizmente passam a vida inteira tomando decisões erradas, porque nós nunca chegamos a elas com longanimidade e doutrina e falamos: ei, deixa eu te ajudar. Deixa eu te ajudar a fazer diferente dessa vez. O que você acha da gente tentar de uma outra forma? A gente pode seguir por esse caminho. Olha, eu acho que dessa vez você errou, mas a gente pode fazer de um outro jeito. O que você acha? Faz sentido para você? Você percebe como nós podemos ser luz na vida das pessoas? E às vezes, por um constrangimento, nós deixamos de ser. Nós precisamos ser resposta de oração a estes que estão sem direção. Esses que não têm direção alguma. Logo em seguida, no verso 3 e no verso 4, ele diz: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, eles se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Querido, o evangelho ele nunca foi popular. O evangelho ele nunca foi bem recebido pela sociedade e abraçado pela maioria. E talvez você se pergunte, mas como assim? O cristianismo é a maior religião no Ocidente. Cerca de 80% dos brasileiros são cristãos. Mas isso não faz sentido nenhum, porque essa conta não fecha. Acha mesmo que se 80% dos brasileiros fossem cristãos de verdade, nós viveríamos essa onda de corrupção que nós vivemos? Porque o evangelho que nós vivemos, o evangelho de Jesus é um evangelho poderoso. E é impossível pessoas que vivem um evangelho poderoso como esse, viver uma realidade que não é transformada. É impossível, no Ocidente, nós vivemos coisas tão horrorosas como nós vivemos, uma imoralidade sem fim. E dizer que 80% dos brasileiros são cristãos, que 80% dos brasileiros vivem o evangelho, não, querido. Não vivem, e não é porque não conhecem, não vivem porque o evangelho ele é difícil. O evangelho é confrontador. É muito fácil eu dizer que sou de uma igreja, eu dizer que sou de uma religião, que eu gosto daquilo, mas não viver o evangelho de Cristo na totalidade. Eu quero fazer parte de uma igreja porque eu quero me sentir dentro de um grupo. Eu quero poder dizer, olha, eu sou cristão, olha, eu sou legal, olha, eu sou da igreja de fulano, olha, eu sou batista, eu faço parte da convenção. Quando na verdade eu não vivo nem um terço daquilo que o evangelho diz que eu devo viver. O evangelho ele nunca foi popular, querido. E ele nunca vai ser popular. O evangelho nunca vai ser abraçado pela sociedade de forma natural. Ele nunca vai ser abraçado e recebido pela maioria, porque o evangelho traz luz à realidade do homem. O evangelho traz luz ao coração do homem, esse coração que é pecador, esse coração que é imoral. Só que essa não é uma realidade atual. Desde sempre os homens repudiam a mensagem da cruz e repudiam a doutrina de Cristo, porque ela vai de encontro a uma vida inteira de desobediência. O evangelho de Cristo ele vai de encontro a um coração cheio de orgulho, a um coração soberbo que acha que está certo em tudo, que acha que não erra em nada, quando na verdade diante da luz de Cristo todos nós somos reprovados. Todos nós somos pecadores, todos nós nascemos destituídos da glória de Deus, todos nós nascemos destituídos da sua presença. E no versículo que acabamos de ler, Paulo está alertando a Timóteo quando as pessoas que recusariam o verdadeiro evangelho, elas se voltariam para suas próprias cobiças, procurando mestres que falam aquilo que elas querem ouvir e não que elas precisam ouvir. E esse fato traz luz aos simpatizantes da mensagem, aos simpatizantes da igreja, da liturgia. Sabe aqueles que gostam de dizer que buscam Deus em tudo? Sabe aqueles que gostam de dizer que gostam da paz, que gostam do amor? Eles militam por uma vida mais mansa. Eles falam, gente, mais amor, por favor. Vamos julgar menos e vamos amar mais.
Vamos aceitar mais, menos retaliação, menos correção. Deixa as coisas passarem, gente. Menos julgamento. Essas pessoas. Esse texto são para essas pessoas. Aqui Paulo está enfatizando aqueles que se sentem confortáveis com uma religião, mas não querem se comprometer com o evangelho. Tanto que eles vivem em busca de uma igreja que lhes atende perfeitamente. Como uma igreja que vai dizer que você é especial. Como uma igreja que você não vai ouvir sobre pecado, que você não vai ser confrontado consigo mesmo. Esses estão em busca de igrejas e pastores que vão levar a sua dor embora, que vão levar o seu incômodo para longe, quando na verdade deveriam buscar por um evangelho que os confronta, porque ser parecido com Cristo é confrontador, e nós somos chamados para sermos pequenos Cristos. Então, se eu não quero me parecer com Cristo, se eu não quero passar pelo processo da dor de ser moldado por Jesus, então eu não preciso dizer que sou cristão. Então eu não preciso me comprometer com esse evangelho, eu não preciso fazer parte de uma igreja, porque ser parte de uma igreja é dizer que você está disposto a ser parecido com Jesus. Não tem como eu ser corpo, não tem como eu fazer parte de um corpo que visa a santidade e viver como alguém que não conhece Jesus. E viver da maneira que eu quero, da maneira que é confortável para mim. Esses buscam pastores e líderes e igrejas que vão dizer que você é forte, que vão dizer que você é capaz, que você é talentoso. Olha como você é talentoso, você merece destaque. Calma, não precisa se cobrar tanto, você trabalha muito, você sofre muito. Você não precisa se importar, nesse mundo você tem que ser feliz. Não preocupe se você trai o seu marido ou se você trai a sua esposa. Não tem problema se você tem uma amante, até porque você trabalha muito, até porque o seu cônjuge não te valoriza, então você precisa ser feliz a qualquer custo. Você merece ser feliz. Não importa se você tem a prática da homossexualidade, isso não importa, até porque, segundo a nova regra deste mundo, toda forma de amor é válida, não é? Tudo bem se você for desonesto no seu trabalho, é só mais uma maneira de você manter o seu ganha-pão e sustentar a sua causa. É tudo por uma boa causa. É tudo para que você se sinta confortável. É tudo para que você goste de estar ali, ouvindo aquilo que você quer ouvir. E de repente, esses estão vivendo de tudo, menos uma vida bíblica que agrada a Deus. E pasmem, tudo isso dentro da igreja. Pastores e líderes sérios, eles não vão cobrar isso de pessoas que estão lá fora, mas de pessoas que estão dentro da igreja, de pessoas que dizem amar a Deus, de pessoas que se batizaram, se converteram, que gostam de orar, que falam que gostam da Bíblia. Viver de uma maneira relaxada como essa não faz sentido algum. Não faz sentido eu dizer que eu amo a Deus, que eu gosto de estar na igreja, que eu gosto da palavra do pastor, que eu gosto dos louvores, mas se eu quero viver as minhas concupiscências, se eu quero viver as minhas paixões, se eu quero viver a minha carne, se eu quero alimentar o velho homem, não faz sentido eu dizer que amo a Deus, não faz sentido eu dizer que eu preciso de uma igreja. Querido, precisa de igreja quem está disposto a mudar, precisa do evangelho quem está disposto a ser transformado por ele. Quem não está disposto a isso, não perca o seu tempo. Não perca o seu tempo. Porque Jesus não morreu para que parte do seu coração fosse entregue a ele. Jesus morreu para que você fosse totalmente entregue a ele. Para que cada pedaço da sua vida fosse transformado, fosse convertido, para que cada área dos seus pensamentos fosse transformado pelo evangelho de Jesus. E aqui Timóteo ele está descobrindo o que lhe aguarda num futuro próximo. Timóteo, como um pregador, ele agora tem duas opções. Diante dessa sociedade, diante dessa realidade, ou ele se cala, ou ele é corajoso o suficiente para expor o evangelho. E eu te pergunto, não é essa a nossa realidade atual? Diante de uma sociedade que mata os seus profetas, e criminaliza as escrituras, diante de uma sociedade que diz que é crime tudo que está escrito na Bíblia, qual tem sido a sua postura como filho de Deus?
Você se esconde? Você se deixa levar pela moda liberal? Ou você prega o evangelho? Ou você faz a diferença com as suas atitudes? Porque é muito fácil eu dizer que eu sou contra uma propaganda do Burger King se eu não faço absolutamente nada para educar os meus filhos de verdade. Ao contrário, eu terceirizo a educação dos meus filhos para minha babá, para uma escola em tempo integral, para um professor de música e artes, mas eu mesmo não pastoreio o coração da minha geração. Não pastoreio o coração daqueles que estão dentro da minha casa. Numa era em que as pessoas estão se refugiando em fábulas religiosas, é necessário homens e mulheres de verdade, que não têm medo e que não se envergonham do evangelho que os salvou. No verso 4 ele diz, esses se recusarão a ouvir a verdade, eles se entregarão às fábulas. E talvez agora você está pensando, não dê ouvido a isso não. Na verdade, essa é a opinião dele, ele nem te conhece. Na verdade, isso é o que ele acha, ele não conhece você. Querido, se você é uma pessoa que busca ouvir apenas aquilo que lhe convém, então esse texto está falando de você. Então, ao invés de você ser parte daqueles que pregam, você faz parte daquele grupo que busca as fábulas. Esse texto provavelmente está falando de você, que provavelmente já foi encantado pelas fábulas dos falsos mestres, que diz que você é importante, que diz que você não tem pecado, que diz que você é santo, você não precisa disso mais. Seja feliz, toda forma de amor é válida. O que importa, na verdade, é se você está feliz ou não. Querido, mas o papel da igreja de Cristo não é esse. O pastor não está aqui para te agradar. A igreja não está aqui para te agradar. A igreja está aqui para pregar a palavra. A igreja e os pastores estão aqui para te confrontar com a palavra de Deus, para que você, para que eu, para que nós cheguemos à estatura de Cristo. Mas nesse processo não existe ausência de dor, muito pelo contrário, o verdadeiro evangelho vai virar a mim e a você do avesso, mas vai valer a pena, porque se Cristo que foi perfeito, se Cristo que sofreu de todas as formas em obediência ao Pai, quem sou eu para achar que eu não preciso negar a mim mesmo? Porque eu acho que eu não preciso tomar a minha cruz e seguir a Jesus e viver uma vida correta, viver uma vida de retidão. Nas últimas mensagens, nós ouvimos o pastor Juan citar o texto em Eclesiastes, que diz que assim como algumas moscas mortas podem estragar um frasco inteiro de perfume, assim nossas irregularidades no Evangelho, elas tiram toda a nossa autoridade espiritual. No verso 5, o texto começa dizendo, tu, porém, seja sóbrio em todas as coisas. O texto ele diz, seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Paulo poderia dizer apenas, Timóteo, seja sóbrio, isso basta. Mas ele enfatiza que a sobriedade deve estar presente em tudo. Mas o que é ser sóbrio nesse contexto aqui? Ser sóbrio nesse contexto é ser equilibrado. Ser sóbrio aqui é ser correto. Ser sóbrio aqui é não ser levado pelos encantos deste mundo e pelos encantos da vida. Ser sóbrio aqui é ser coerente. E o problema de hoje é que as pessoas elas querem ser sóbrias apenas naquilo que elas são boas. Elas querem ser coerentes apenas naquilo que deixa elas confortáveis. E é por isso que se vê tantas pessoas se agarrando a partidos e ideologias políticas. Porque aquela ideologia defende tudo aquilo que ele concorda e tudo aquilo que ele gosta. E talvez ele repudie o outro lado, não porque as ideias são erradas, não porque as ideias são ruins, mas porque aquelas ideias é um dedo na ferida dele. E é por isso que o evangelho não tem lado político, seja lado A, seja lado B, seja esquerda ou seja direita, porque o evangelho ele engloba tudo. O evangelho ele é integral. Eu não posso colocar o evangelho dentro de ideologias, porque ideologias não suportariam o padrão de exigência do evangelho. Timóteo aqui está sendo exortado a ser correto em todas as coisas, porque o bom pregador, o bom pastor, o bom líder espiritual é aquele que é íntegro, é aquele que é correto de todas as formas, é aquele que é correto tanto naquilo que uma ideologia defende, quanto aquilo que a outra ideologia defende. Lembrando que nós não somos corretos por causa de ideologias, mas por causa do evangelho.
O bom líder espiritual, o bom filho de Deus é aquele que não dá jeitinho nas coisas. Ele não se vende por R$100 a mais no seu salário por fazer o que é errado. A sua integridade vale mais do que R$100. Ele não cede a pressões dos poderosos só porque eles têm poder, só porque eles têm influência. Não, o homem segundo o coração de Deus, ele entende que o único todo-poderoso é o seu Deus. E por isso vale a pena obedecer a Deus. Por isso ele não cede a chantagens, por isso ele não teme a pressões, por isso ele ouve a voz de Deus e a partir disso ele pode pastorear o seu rebanho com êxito. Lembrando, eu não estou falando apenas de um pastor sênior de uma igreja, eu estou falando de você que conhece a Deus e que é influência no seu local de trabalho, na sua família, onde você está. E eu te pergunto, qual é o seu rebanho hoje? É a sua família, é a sua esposa? São os seus filhos? É a sua célula? É o seu ambiente de trabalho? Querido, as coisas só vão melhorar quando você se tornar sóbrio em todas as coisas. Quando você corrigir pedaço por pedaço da sua vida. Porque não adianta eu ter um lindo discurso político, não adianta eu comemorar a prisão de criminosos, se eu mato a minha família pouco a pouco com a minha irresponsabilidade espiritual. Não adianta eu comemorar a morte de grandes assassinos. Não adianta eu comemorar a morte de pessoas que foram presos, de corruptos que são pegos. Eu preciso ser sóbrio na minha casa, eu preciso ser correto na minha casa, eu preciso ser alguém correto diante de Deus, porque se eu for uma pessoa que adere às pressões deste mundo, às chantagens deste mundo, eu vou matar a minha família diariamente. Querido, seja sóbrio, corrija as suas áreas de deficiência, corrija aquilo que você sabe que está em falta no seu coração. De repente você até hoje venceu muitos pecados, você venceu muitas fraquezas, mas ainda existem coisas que você sabe que precisa transformar. Mas não espere o tempo mudar, tome atitude hoje, tome atitude de corrigir aquilo que está errado. Em seguida esse versículo diz, Timóteo, suporte as aflições. Paulo já havia dito que aqueles que querem viver uma vida séria com Jesus, esses seriam perseguidos. Esses passariam por tribulações e aflições. E agora ele declara que o homem e a mulher de Deus, eles não podem afrouxar as suas convicções por causa das aflições. Todo homem que se coloca em posição de retidão sofrerá retaliações porque ele se tornará um ponto de luz em meio às trevas. E as trevas não suportam suas fraquezas expostas. O que faz um homem de Deus ser um homem de Deus é a sua convicção naquilo que ele crê. É inegociável a sua vida com Deus. É inegociável o sim que ele disse para Jesus. Só que quem não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Porque se eu não estou convicto na minha vida com Deus, eu abro brecha para todas as coisas. Eu posso ser desonesto aqui. Eu posso ser imoral aqui. Eu posso ser mentiroso aqui. Porque se eu não estou convicto do Evangelho de Jesus, eu posso fazer muitas outras coisas. Às vezes nossas famílias estão perdidas, está cada um para um canto, cada um seguindo o seu próprio caminho, porque eles estão sem direção. E se eu digo que eu sou cristão, eu preciso ter a convicção que longe dos caminhos do Senhor, minha família está fadada ao caos. Longe da oração, minha família está fadada ao caos. Então, querido, tome as rédeas do seu lar, assuma o controle deles, tenha convicção do caminho que você está seguindo. Você está seguindo Jesus Cristo, e quando a Bíblia diz que quem põe a mão no arado não pode mais olhar para trás, ela está falando da gente. Você quer ter êxito em sua vida, permaneça firme na decisão que você tomou diante de Jesus. Seja um exemplo na sua casa, não seja um filho de Deus apenas no nome, mas insista em se parecer com Ele, e só se parece com Jesus quem tem convicção do caminho que está seguindo. Eu lembro do pastor Juan contando sobre quando ele disse sim ao convite da PIBBH, quando ele aceitou vir para cá. Ele estava em São Paulo, ele tinha uma vida resolvida, era pastor de uma igreja pronta, o seu futuro já estava preparado, nunca imaginou voltar para Belo Horizonte.
Mas quando o Senhor o chamou, ele de imediato aceitou o desafio e nunca mais olhou para trás. Porque aquele que lhe deu uma ordem permanece com ele até hoje. E é notório os frutos do seu pastoreio. É notório como Deus tem abençoado as decisões da nossa igreja, como Ele tem abençoado esse processo, como Ele tem abençoado esse tempo, porque primeiro, Ele ouviu a voz do Senhor e Ele nunca mais retrocedeu. Querido, o Senhor te deu sopro de vida. De quantas formas o Senhor já te livrou da morte, quantos sustentos Ele tem provido a você. Mais de 2 anos de pandemia e você está aqui, você está assistindo esse vídeo. Querido, aquele que te chamou vai te sustentar por onde você for, mas ande em seus caminhos, busque a retidão, seja sóbrio, suporte as aflições e cumpra plenamente o seu ministério, como diz o texto. E que ministério é esse? Segundo Coríntios, a Bíblia diz que Deus nos reconciliou consigo e nos deu o ministério da reconciliação. Você foi chamado para reconciliar as pessoas com Cristo, pregando o Evangelho, sendo exemplo àqueles que são próximos a você. E esse é o motivo da minha e da sua existência. Querido, se você observar os versículos que lemos, ou até mesmo toda a carta de 2 Timóteo, você vai observar que Paulo sempre está falando com Timóteo, dizendo, tu, porém. Timóteo, o mundo está entregue ao maligno. Tu, porém, faça diferente. Timóteo, os falsos profetas estão ensinando doutrinas de demônios. Tu, porém, pregue a palavra de Deus. Igreja, e nós estamos vivendo um tempo de caos, mas nós dizemos, tu, porém, não ceda às pressões deste mundo. Tu, porém, faça diferente. Tu, porém, pregue o Evangelho. Seja santo. Corrige, repreenda, exorte, suporte as aflições. Tu, porém, seja diferente. Seja diferente, porque a Bíblia diz que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. Tu, porém, tenha o coração incendiado pela presença de Deus. Tu, porém, ame a palavra, se apegue às Escrituras. Não deixe o lugar secreto de oração. Tu, porém, seja santo, como o seu Deus é santo. Amém? Vamos orar? Faz sentido para você essa mensagem? Faz sentido para você? Tu, porém, seja diferente. Não seja apenas ouvinte. Coloque em prática tudo que você tem ouvido. Feche seus olhos. Pai, obrigado, Deus, por tudo que o Senhor já tem feito. Obrigado porque o Senhor nos deu o ministério da reconciliação. Obrigado porque o Senhor nos ordenou para que pudéssemos pregar a palavra a tempo e fora de tempo. Senhor, faça com que a gente entenda o Evangelho como a coisa mais importante das nossas vidas. Nos faça entender a sua palavra como a coisa mais importante da nossa existência. Que nos nossos últimos dias de vida, que nos últimos dias da tua igreja, nossos corações ainda estejam priorizando o Senhor. Que a gente ainda possa estar priorizando o teu Evangelho, que a gente ainda possa priorizar o Senhor, Deus. Que as coisas deste mundo não venham nos encantar, que não venhamos nos distrair com as coisas deste mundo, que não venhamos ser encantados com as fábulas dos falsos profetas, da teologia coach, da teologia do bem-estar. Senhor, nos ajude a nos voltarmos para a sua palavra, a ajustar o nosso coração e amar ao Senhor acima de todas as coisas. Porque hoje o Senhor nos diz, igreja, tu, porém, seja diferente. Ame a minha palavra, ame a minha doutrina, ame o Evangelho. Tu, porém, seja diferente. Senhor, nos ajude, Pai. Nós precisamos de Ti. Transforme nossos corações e nos conforme à imagem do Teu Filho Jesus. Em nome de Jesus eu agradeço. Amém. Que palavra, hein? Que palavra de Deus. Muito obrigado, Samuel, pela sua instrumentalidade, sempre disposto e sempre muito usado pelo nosso Deus. Eu queria convidar você agora a entregar o seu dízimo e a sua oferta ao Senhor. E você pode fazer isso através desse código de QR Code aqui na tela. Basta apontar a câmera do seu celular, vai abrir um link aí na sua tela, você clica nesse link e você vai ser direcionado para a nossa página. E lá você vai
poder fazer por boleto bancário ou cartão de crédito. Aqui também tem o Pix da nossa igreja, é fácil, rápido, seguro. Você pode entregar o seu dízimo, a sua oferta pelo Pix, e tem as contas bancárias para depósito e transferência. O que eu queria desafiar você é fazer desse momento um momento espiritual. Antes de entregar aí na sua casa, ora aí no seu coração e que você agradeça a Deus e diga para Ele: Deus, essa oferta de honra, esse dízimo que eu estou entregando é em gratidão a tudo que o Senhor tem feito, a tudo que o Senhor está fazendo neste exato momento e a tudo que o Senhor ainda vai fazer, porque o Senhor é maravilhoso. E eu quero aproveitar e convidar você a participar de um projeto muito específico que a gente está vivendo neste exato momento. A nossa mesa de som é uma mesa muito antiga, ela está na igreja há muitos anos e ela vem apresentando diversos problemas, a ponto de um domingo aqui no culto presencial, ela parar de funcionar no meio do culto. Os nossos ensaios, que eram para durar 3 horas, têm durado 4, 5, 6 por causa dos problemas da mesa de som. E a gente fez um projeto de som na virada de 2018 para 2019. E no projeto foi especificado uma mesa digital para nós. E hoje, em 2021, apareceu uma oportunidade de compra muito boa, com valor quase pela metade do valor original, nova, com garantia. Então essa mesa está para lá dos 40 mil e a gente está tendo uma oportunidade de adquiri-la por 27 mil, parcelado de 12 vezes. E eu queria te desafiar, se você pode, se Deus tocar no seu coração, a fazer parte desse projeto. A gente usa essa mesa de som para as gravações, a gente usa essa mesa de som para os cultos. Então, se Deus colocar no seu coração, você pode fazer uma oferta única para nos abençoar, para que a gente consiga comprar essa mesa de som. Pode ser o valor que Deus colocar no seu coração, ou você também pode se comprometer com um valor mensal durante 12 meses, para que a gente também consiga adquirir. O que eu vou pedir para você é o seguinte: faz a sua oferta e discrimina. Você pode fazer isso por número de WhatsApp, ou por e-mail, fala pra gente, ó, essa oferta aqui é para a mesa de som, eu quero participar, eu quero contribuir, quero fazer parte disso, combinado? Mas entrega aí o seu dízimo, a sua oferta, faz isso com o coração alegre, porque a Bíblia diz que Deus ama quem dá com alegria, não é com pesar, não é com tristeza, é com alegria. A palavra do Senhor diz: honre ao Senhor com os teus bens e os teus celeiros serão fartos e os teus barris transbordarão. Então vamos fazer isso juntos agora? Deixa eu orar. Deus, eu agradeço ao Senhor por cada dízimo, por cada oferta que vai entrar na igreja. Eu agradeço ao Senhor porque é o Senhor que tem sustentado, Deus, a nossa igreja ao longo de 108 anos. E nestes 108 anos o Senhor nunca deixou faltar. O Senhor sempre levantou pessoas fiéis, pessoas amorosas, pessoas generosas. O Senhor sempre tem levantado pessoas para contribuir e para fazer parte daquilo que o Senhor está fazendo. Eu te agradeço por cada pessoa que vai fazer parte, por cada pessoa que vai contribuir. A tua palavra diz: honre ao Senhor e os teus celeiros serão fartos e os teus barris transbordarão. A tua palavra está dizendo que aqueles que honram ao Senhor financeiramente, eles têm provisão para o presente e provisão para o futuro. Que o Senhor abençoe cada uma dessas famílias, ó Pai, dando provisão para o dia de hoje, mas provisão também para o amanhã. Que o Senhor possa ser com eles, multiplica os recursos, dá oportunidade de crescimento e continue abençoando todas as famílias da nossa igreja, para que todos tenham o privilégio, Pai, de poder ofertar, o privilégio de poder agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor faz. Que o Senhor possa ser com cada um agora, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Pega a sua Bíblia comigo, abra ela aí em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Na verdade, eu vou lá no versículo 28 e depois eu vou voltar no 23. Muitas pessoas, elas chegam para mim e elas dizem assim: mas pastor, o senhor vai permitir que fulano tome a ceia? Como é que funciona isso? Eu posso ou não posso tomar a ceia do Senhor? A Bíblia diz que o requisito para que a gente participe desse momento é aceitar Jesus como o único Senhor e Salvador das nossas vidas. É nos entregarmos a Ele, é deixar que o Espírito Santo trabalhe em nós. A ceia e o batismo são ordenanças do Senhor, ou seja, todo aquele que tem Jesus no coração, ele tem que participar da ceia, ele tem que se batizar. Não porque ele está sentindo arrepio, porque ele gosta, não. É porque é uma ordenança. Agora, olha o que diz o verso 28. Examine-se, pois, o homem a si
mesmo. Ou seja, não é para o pastor examinar as pessoas, é para cada um se examinar. E o texto diz: examine-se e assim coma do pão e beba desse cálice. A proposta de Paulo aqui é que você olhe para você agora, não na procura de coisas boas que qualifiquem você a participar da ceia do Senhor. Por quê? Porque essa mesa ela foi servida para pecadores. Essa mesa foi servida para a reconciliação dos filhos com o Pai. Portanto, é para você olhar na sua vida e é para você encontrar justamente os pecados ocultos, os pecados não tratados. Na semana passada, nós terminamos a nossa série Score Espiritual e nessa série nós falamos sobre santidade, nós falamos sobre integridade, nós falamos sobre ser irrepreensível. Ou seja, nesse momento é para você olhar para a sua vida na procura de tudo que você ainda não tratou diante do Senhor, para que agora você possa pedir perdão, confessar os seus pecados, assumir um compromisso dizendo: Deus, eu estou arrependido de ter dito aquilo para tal pessoa, eu estou arrependido de ter quebrado aquela relação, de ter ofendido, de ficar devendo, portanto, Pai, me perdoa. E eu assumo o compromisso com o Senhor de que eu vou lá, e eu vou me humilhar, eu vou pedir perdão, eu vou me reconciliar, e eu vou reparar o dano. Que você possa fazer isso agora, em espírito de oração. Porque é isso que o texto diz. É para você examinar e é para você participar da ceia do Senhor. Então vamos orar juntos? Deus, nós queremos pedir ao Senhor que envie o Teu Espírito Santo para nos sondar. Que o Teu Espírito Santo venha provar o nosso coração nessa hora e nos mostrar os caminhos maus, os pensamentos maus, os sentimentos que não agradam ao Senhor, Pai. Que o Teu Espírito Santo, a partir da santidade de Cristo, revele, Deus, as imperfeições, as marcas de imperfeições do nosso caráter, para que hoje nós possamos nos arrepender e Espírito Santo de Deus nos dê um arrependimento verdadeiro e genuíno, para que nós possamos mudar de postura, mudar de conduta. Deus, nós pedimos perdão ao Senhor pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade, pelo nosso ego, Pai. Nós pedimos perdão ao Senhor pela imoralidade da nossa mente, do nosso coração. Nós pedimos ao Senhor, Deus, pela imoralidade no nosso falar e no nosso ouvir. Nos lava, nos purifica, nos santifica, Deus. Que o Senhor possa completar a obra que o Senhor começou a fazer nas nossas vidas. Que o Senhor nos eleve ao próximo nível de santidade, Pai. Nós agradecemos ao Senhor pela Tua graça, que hoje nos dá a oportunidade de mudar de vida. Muito obrigado pelo privilégio de participar da mesa do Senhor, da ceia, um momento de reconciliação contigo, Pai. Nós assumimos o compromisso que o Senhor nos encoraje, nos envie, para que possamos nos humilharmos, para que possamos pedir perdão e perdoar, para que possamos gerar reconciliação e reparar, Deus, os danos que geramos. Em nome de Jesus, nos conduza nesse processo. E é por causa desse compromisso que nós assumimos com o Senhor, que então nós participamos desse momento, Pai. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. 1 Coríntios 11, verso 23, o apóstolo Paulo diz assim: porque aquilo que eu recebi do Senhor, eu também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e ele deu graças. Olha que lindo a atitude de Jesus, porque o pão partido representa o sacrifício dele naquela cruz. Ele não foi morrer por você com remorso, ele não foi triste, ele não foi abatido, ele não foi amargurado. Ele deu graças ao Pai pelo privilégio de promover essa reconciliação. 2 Coríntios 5,18 diz: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. E é o que Jesus vai dizer aqui, olha: e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, porque este é o meu corpo partido por vós, fazei isto em memória de mim. Jesus partiu o pão e ele disse: fazei isto em memória de mim. Da mesma forma que ele partiu o seu corpo para promover reconciliação entre nós e Deus, que você também possa partir a sua vida para gerar reconciliação por onde quer que você passar. Depois o texto diz: semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice do Novo Testamento no meu sangue.
Ele representa a nova aliança. Fazer isso todas as vezes que beberes em memória de mim. Esse cálice representa a nova aliança. E para a aliança não existe desaliança. Para contrato existe distrato. Para acordo existe desacordo. Mas para aliança não existe desaliança. Ou seja, uma vez que Cristo morreu por você e que você o aceitou no coração dele, nada mais pode te afastar do amor de Deus. Nada mais pode tirar a salvação que você ganhou de presente de Deus, percebe? E é por isso que nós participamos da ceia do Senhor, para gerar essa reconciliação, para aumentar o nosso compromisso com Ele e para que a gente continue caminhando em santidade. Então pegue o seu pão aí, porque recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Coma o pão junto comigo nessa hora. Por semelhante modo, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, beberes em memória de mim. Vamos agradecer ao amor de Deus por nós. Vamos agradecer porque esse amor, ele se encarnou, ele veio como um homem, morreu por nós naquela cruz. Vamos agradecer pelo sacrifício de Cristo. Vamos agradecer pela obra do Espírito Santo nas nossas vidas. Deus, muito obrigado pelo seu amor divino, unilateral e incondicional. Amor que nos constrange. Muito obrigado pelo seu perdão, Deus, porque é o seu perdão que gera arrependimento em nós. Muito obrigado pelo sacrifício de Cristo naquela cruz, que pagou o preço do nosso pecado, que pagou o preço da condenação eterna e nos deu a possibilidade de vivermos ao teu lado. Obrigado porque a partir do sacrifício de Cristo, nós somos adotados pelo Pai, nós pertencemos a uma família. E obrigado, Espírito Santo de Deus, que tem promovido em nós a cultura dessa família, que tem promovido em nós a cultura do reino, que tem trabalhado as nossas vidas para que nós possamos nos tornar cada dia mais semelhante a Jesus. Muito obrigado pela sua graça e pela sua misericórdia que se renova a cada manhã. Muito obrigado, Deus, porque hoje nós nos reconciliamos com o Senhor e assumimos um compromisso contigo, que o Senhor nos sustente para que possamos permanecer firmes, caminhando em direção ao Senhor, firmes na sua palavra. Essa é a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Querido, eu quero agradecer a sua presença, quero agradecer a sua participação. Deixe aqui o seu like nesse vídeo, assina o nosso canal. E se você está nos visitando, eu quero dizer que você é muito bem-vindo, muito bem-vindo. Nós não somos um shopping, nós não somos uma loja, nós somos uma família para você pertencer. Nós queremos ser família com você, para você. Então manda uma mensagem para a gente, para que a gente consiga se integrar. Nós convidamos você para o nosso Café Conexão, para que a gente se conheça, para as nossas células online. E tudo isso você pode fazer através desse número de WhatsApp que está aparecendo aí na tela. Combinado? Que Deus abençoe vocês, que Deus dê uma semana maravilhosa, que Deus dê um mês de julho incrível, cheio da presença dEle, e que por onde quer que vocês forem, que vocês sejam luz do mundo e sal da terra. Em nome de Jesus que nós oramos, amém. Que Deus abençoe você, até a próxima.